Se eu lhe revelasse que a nostalgia experimentada por um cavalheiro não emerge daquilo que é verbalizado, mas sim do que permanece não dito, que o anseio persistente mesmo na distância não é edificado pela constante presença, mas por manifestações discretas que alcançam o âmago e se esvaem como penumbras. Alguma vez questionou o motivo pelo qual determinadas mulheres permanecem aprisionadas em relacionamentos mendigando afeto, enquanto outras, com apenas um olhar silencioso, ficam eternizadas na recordação masculina? A explicação não reside na aparência física nem em estratégias, mas em algo mais primitivo, menos consciente e profundamente enraizado. E se o que você denomina infortúnio amoroso for, na realidade, uma recorrência de padrões imperceptíveis que seu subconsciente insiste em atrair? Jung nos instruiu que aquilo que não confrontamos internamente acabamos encontrando como sina, e isso se aplica igualmente ao amor. Muitas mulheres tentam dominar o parceiro quando, na verdade, são dominadas por suas próprias feridas não cicatrizadas. Buscam técnicas, artifícios, expressões preparadas, mas esquecem que o inconsciente detecta o que é inautêntico. Um homem, mesmo sem compreender, pressente, pode não conseguir explicar o porquê, mas algo em seu interior se contrai, se distancia, se resguarda. Entretanto, quando uma mulher age em consonância com sua natureza essencial, torna-se inesquecível, não por clamar, mas por ressoar, não por se exibir, mas por se ausentar no instante preciso. Você crê que fazer um homem sentir sua ausência é questão de marcar presença intensamente? E se fosse o inverso? E se fosse a maneira como você se esvai, como você habita o vazio dele sem necessitar estar presente? Existe uma modalidade de ausência que vibra mais intensamente que 1000 presenças. Existe um tipo de mulher que não precisa perseguir porque já reside internamente. O desejo incontrolável não nasce da abundância, surge da escassez meticulosamente construída, do enigma que jamais se desvela completamente. Jung denominaria isso energia arquetípica, um magnetismo ancestral que transcende palavras, que desperta no outro uma saudade incompreensível para ele mesmo. Porém, atenção, esse poder não pode ser simulado, provém da autenticidade absoluta de quem já explorou seu próprio abismo e emergiu com marcas que narram histórias. Não são comportamentos externos, são manifestações internas, são escolhas tácitas que revelam uma mulher autoconhecedora, que não mais se adapta para corresponder às expectativas alheias. É aí que o homem se perde, porque não consegue mais discernir onde ela começa nem quando retornará. Quando percebe, ela já está interiorizada nele como uma lembrança intangível, mas também inesquecível. Esta narrativa transcende uma simples lista de comportamentos, é um reflexo simbólico, uma jornada pelo inconsciente feminino e masculino. Jung estaria interessado não em instruir como conquistar um homem, mas em desvendar por que você ainda necessita ser rememorada para sentir-se amada. Talvez, ao término dessa imersão, você não esteja apenas provocando saudade em alguém, estará finalmente preenchendo a sua própria. Mas para compreender isso, precisa permanecer, pois cada comportamento revelado aqui não é um artifício, é uma chave, e nenhuma funciona isoladamente. Você já observou como certos gestos silenciosos permanecem gravados na memória mesmo quando o tempo aparentemente apaga tudo? A mente masculina, contrariamente ao senso comum, não responde apenas a estímulos evidentes, é governada por símbolos inconscientes, por impressões invisíveis que tocam as profundezas da psique. Quando uma mulher sabe ativar essas imagens arquetípicas, ela não apenas atrai, permanece como um eco persistente.
Não se trata de manipulação, mas de presença, uma presença que reconhece quando silenciar, quando sorrir, quando desaparecer e quando ressurgir como enigma jamais solucionado. O inconsciente masculino abriga a figura do feminino idealizado, a ânima, como Jung denominava. Esta figura não é constituída de perfeições, mas de intensidade, contraste e mistério. Ela provoca saudade não pela previsibilidade, mas pelo enigma que representa. O que faz um homem sentir falta de uma mulher não são os gestos descritíveis, mas aqueles que ele sente sem conseguir nomear, são atitudes que alcançam camadas ancestrais da alma, dores não resolvidas, desejos não expressos. Quando uma mulher acessa essa linguagem simbólica, torna-se inesquecível. Existe algo mais potente que a ausência estratégica. Não falamos de jogos, mas de espaço, o intervalo entre dois encontros, entre uma mensagem e sua resposta, entre o toque e o afastamento. A saudade nasce nesse intervalo. Jung diria que o inconsciente necessita de silêncio para processar significado, e é nesse vazio que a lembrança se constrói. A mulher que compreende esse tempo não se ausenta por orgulho, mas por sabedoria. Entende que, por vezes, é no vazio que o desejo se nutre. Homens não sentem falta do que é constante. Sentem falta do que os desequilibra sutilmente, daquilo que os obriga a abandonar o automatismo. A atitude de uma mulher que rompe o padrão, que interrompe o fluxo previsível, gera uma fissura interna, e nessa fissura nasce a memória emocional. Pode ser um olhar profundo em momento inesperado, uma negativa expressa com doçura, um gesto de liberdade que desafia o controle. Tudo isso permanece como tatuagem invisível na alma. É essencial compreender: a saudade não nasce apenas do que foi agradável, nasce do que foi autêntico, do que tocou, confrontou, despertou. Homens sentem falta da mulher que os forçou a se enxergarem no espelho, daquela que iluminou suas sombras, porque afinal, o que mais nos marca não é quem nos agrada, é quem nos transforma, mesmo involuntariamente. Há uma força quase mística em uma mulher que sabe estar sozinha, sem parecer solitária. Isso desestabiliza, porque o inconsciente masculino, habituado a ser o centro de validação, sente-se perdido diante da presença de alguém que não necessita dele para existir. É exatamente aí que ele começa a desejar. A saudade nasce da percepção de que você não o persegue, não o prende, apenas transita. E o que transita, sem se apegar, deixa marcas mais profundas que o que implora por permanência. O feminino, que irradia independência emocional, não é o que rejeita o outro, é o que se basta, mas com vitalidade é o que dança com a própria solidão, como se fosse aliada. Jung falava sobre a individuação como processo de integração do ser. E poucas coisas provocam tanto um homem quanto perceber que você já percorre esse caminho. Ele se vê diminuído, mas fascinado, porque sua luz silenciosa revela as sombras dele, e onde há confronto, há marca. Mas nem tudo concerne ao que você demonstra às vezes. O que mais permanece é o que você não revela. A mulher que sabe preservar mistério sem ostentação cria uma presença magnética. Ela não se explica, ela existe. E é precisamente isso que perturba a mente masculina, a sensação de que existe algo ali que ele ainda não decodificou. O desconhecido, quando é vibrante, torna-se vício. É impossível esquecer o que não foi inteiramente decifrado. Não se trata de criar personagens. O que desperta a saudade genuína é a coragem de ser integral, inclusive nos próprios paradoxos, ser gentil e firme, generosa e seletiva, afetuosa e livre. Cada uma dessas contradições carrega uma verdade interna e o inconsciente alheio percebe. Porque no fundo todos almejamos aquilo que nos desafia sem nos agredir, que nos acolhe sem se anular. Isso é raríssimo.
A mulher que desperta a saudade é aquela que faz o homem sentir que perdeu algo que talvez nunca tenha possuído completamente, que o que existia ali transcendia o que ele foi capaz de perceber no momento. E essa percepção, essa dúvida silenciosa que permanece é o que o fará recordar repetidamente, mesmo sem compreender o motivo. Existe uma ausência que queima mais intensamente que qualquer presença, a ausência deixada por alguém que, mesmo sem esforço, imprimia significado em cada gesto, não por palavras, mas pela forma como habitava os silêncios. O homem sente saudade não de quem falava excessivamente, mas de quem o fazia refletir após o término da conversa, de quem deixava reflexos. Jung afirmava que aquilo que nos falta no consciente será projetado no outro, e por isso certas mulheres se tornam espelhos do que o homem ainda não descobriu em si. Uma mulher que não entra em disputa de ego, que não se coloca em competição, mas que simplesmente desmonta estruturas, ela desarma sem guerrear. Sua energia não compete por atenção, atrai por ressonância, porque há algo sagrado em uma presença que não grita. É como um templo visitado uma única vez, jamais esquecido, o aroma do incenso, o som dos passos, a luminosidade filtrada pelas janelas. Aquilo se grava na alma, e a saudade nasce da tentativa frustrada de encontrar o mesmo em outro lugar. E quando essa mulher parte, não leva nada, mas deixa tudo. O homem começa a revisitar mentalmente cada momento a forma como ela sorria para o nada, como encarava o mundo sem precisar vencê-lo. Pequenos detalhes transformam-se em fantasmas doces, e o que antes parecia comum torna-se símbolo, uma frase solta, um gesto distraído, um silêncio compartilhado, tudo se transforma em lembrança sagrada. Quanto mais tenta esquecer, mais percebe que aquilo não foi trivial. O feminino que toca a alma não é o que se mostra excessivamente disponível, é o que oferece espaço, mas preserva o próprio centro. A mulher que respeita seu próprio tempo, que sabe recusar com delicadeza, que sabe partir sem drama, essa não apenas é rememorada, é perseguida emocionalmente, porque representa aquilo que o homem ainda precisa conquistar internamente: equilíbrio, profundidade, inteireza. E a ausência disso torna-se insuportável após ele tê-la experimentado, mesmo que brevemente. A saudade não nasce do excesso. Nasce da intensidade silenciosa, aquela que adentra vagarosamente, mas se dissemina sem solicitar permissão. Quando ele percebe, não sente falta de alguém, qualquer sente falta de você, com tudo o que representava. Um universo que ele ainda não sabe como acessar, mas do qual não consegue mais se desvincular completamente. Há uma ausência que clama mais intensamente que qualquer presença ruidosa. A mulher que reconhece quando calar, quando partir, quando recolher-se ao próprio templo interno, esta não desaparece, ensina. Porque a distância, quando vivenciada, com sabedoria, não afasta, magnetiza. É nas pausas que o inconsciente masculino percebe o abismo aberto, e nesse vácuo emocional nasce a saudade mais perigosa, aquela que corrói silenciosamente, porque não se explica, apenas se sente, e o que se sente profundamente marca. Jung escreveu que aquilo a que você resiste, persiste. Quando um homem tenta resistir à ausência de uma mulher que o impactou no nível arquetípico, essa ausência transforma-se em obsessão velada. Ele a vislumbra nos gestos alheios, nos aromas casuais, nas melodias esquecidas. O feminino profundo não é substituível. Permanece como símbolo, e cada vez que a lembrança retorna, não vem desacompanhada, traz consigo uma versão dele que só existia quando ela estava próxima. Nesse ponto, a mulher tornar-se arquétipo não é mais uma figura, é uma experiência. E experiências não se repetem, não se reproduzem, não se superam.
A saudade incontrolável nasce do reconhecimento de que algo valioso foi perdido, não por acidente, mas por não ter sido compreendido em sua plenitude. E o mais cruel dessa percepção é que nunca surge quando ainda há tempo, só desperta quando não há mais possibilidade de retorno. A mulher que caminha com leveza, mas com raízes profundas, carrega um poder invisível, o poder de deixar, marcas onde outras passam despercebidas. Não se trata de palavras proferidas, presentes trocados ou momentos grandiosos, é sobre a vibração silenciosa que ela imprimiu no campo psíquico dele e que agora pulsa mesmo na ausência. Porque existem pessoas que deixam saudade, mas existem outras que deixam um vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, apenas com consciência. É necessário compreender sua maior força jamais foi o que você ofereceu, foi quem você foi enquanto esteve presente. Quando essa mulher se retira, não deixa apenas um espaço, deixa um espelho, e poucos homens têm coragem de encarar esse reflexo sem sentir o peso da ausência. A saudade mais dolorosa não é da mulher que agrada, é da mulher que transforma. Quando uma mulher desperta a própria alma, não apenas atrai, evoca. Sua presença não convida, convoca. E o homem que a encontra e a perde não sente saudade dela, sente saudade de si mesmo ao lado dela. Jung nos recorda que toda relação profunda é também um espelho, aquilo que o outro nos desperta é o que sempre existiu adormecido dentro de nós. Por isso, algumas mulheres são confundidas com destino, porque despertam versões esquecidas. Há um momento em que o homem não sente mais falta do corpo, mas do silêncio entre uma frase e outra, da forma como ela olhava não para ele, mas para dentro dele. Isso não se ensina, não se copia, não se simula. Essa é a saudade que transcende. O desejo é a saudade da alma tocada. A mulher que se conhece a esse nível não precisa esforçar-se. Sua própria energia já é uma experiência arquetípica. E quando parte, leva consigo mais que memórias. Leva fragmentos do que ele foi. É aqui que a ausência se torna sombra. E a sombra, como diria Jung, é tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Ele a buscará em outras, tentará recriar o vivenciado, racionalizará sua perda, mas no íntimo, o que deseja não é reviver o relacionamento, é recuperar o significado. Porque ela não era apenas alguém, era um símbolo. E símbolos, quando perdidos, abrem lacunas na alma que somente o autoconhecimento pode tentar preencher. Se você assimilou tudo até este ponto, talvez esteja experimentando algo incomum, uma espécie de dor silenciosa, mesclada com empoderamento. Essa é a consciência nascendo, e a mulher que desperta para isso não mais depende de atenção para sentir-se viva, porque percebe que sua própria existência já é um acontecimento e que ser inesquecível não é uma qualificação, é consequência natural de quem trilha com verdade. Agora tudo se harmoniza, não se trata de transformar-se para agradar, nem de seguir fórmulas para conquistar. Trata-se de retornar a si. Porque a mulher que regressa ao próprio centro atrai não pelo que realiza, mas pelo que é. E quando se afasta, não deixa um desfecho, deixa um enigma. E não existe nada mais hipnótico para o inconsciente masculino que uma ausência que ainda ressoa como mistério jamais decifrado. Existe algo que nenhum homem consegue apagar da memória, a lembrança da mulher que o fez contemplar a si mesmo sem disfarces. Não é saudade do corpo nem do contato físico, é saudade do que ele se tornava na presença dela. Porque determinadas presenças revelam o que está oculto no inconsciente. E quando isso se esvai, o vazio não é físico, é arquetípico. A mulher que desperta isso não é comum, ela é símbolo, espelho, sombra e luz simultaneamente. E talvez você tenha esquecido o poder que possui. Talvez tenha acreditado que precisava ser mais, demonstrar mais, entregar-se mais. Mas a verdade é que o que mais provoca saudade
não é o excesso, é a autenticidade. A mulher que conhece a si mesma, que honra seus ciclos e que compreende que presença não é performance, essa não necessita implorar espaço na memória alheia, instalar-se como mito pessoal. E quem a experimentou jamais consegue contentar-se com o ordinário. Jung ensinou que tudo o que não enfrentamos interiormente será vivenciado como destino. Por isso, quando você incorpora sua integridade, não se torna apenas inesquecível. Transformar-se no destino de alguém. A mulher que deixa saudade não é aquela que se amolda para ser aceita, é a que permanece íntegra mesmo quando parte. Porque sua ausência não constitui fuga, é um convite silencioso à transformação daquele que permaneceu. E agora talvez você compreenda, não era infortúnio, não era carência de sorte nos relacionamentos, não era que os homens eram todos idênticos, era você ignorando sua própria natureza sagrada, tentando adequar-se onde não deveria. Mas o tempo da espera findou. Agora é momento de rememorar quem você é. E talvez, apenas talvez, o homem adequado esteja aguardando exatamente essa versão de você, aquela que não se desculpa por ser demasiadamente completa. Se isto tocou alguma parte sua que estava adormecida, não permita que esta mensagem se perca. Aprecie este vídeo, comente o que mais ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa recordar o próprio valor e inscreva-se agora, porque aqui cada palavra é um espelho. E juntos continuaremos desvendando as verdades que você sempre intuiu, mas que agora finalmente fazem sentido. O que tem no comentário fixado pode mudar tudo para você.